Gani, a gente, quando observa, né, essa vontade, esse ímpeto, principalmente do novo governo em fazer política externa, a gente viu logo nos primeiros dias, antes mesmo até da posse de Lula, ele fazendo viagens para América, aqui, países da América do Sul, esteve com Joe Biden no começo do ano. Agora com esta viagem bem, vamos dizer assim, polêmica na China, que trouxe ali alguns pontos que estão sendo mais debatidos e repercutindo muito, principalmente a questão das críticas que Lula fez em relação à guerra. Tanto que ele acabou colocando, né, tanto Rússia e China no mesmo lado ali, a própria Rússia e China, não, perdão, Rússia e Ucrânia do mesmo lado como culpados, inclusive o próprio Ocidente, Estados Unidos e União Europeia fornecendo armamento. Casa Branca reagiu, União Europeia reagiu. Eu queria entender, na sua visão, né, exatamente, quais podem ser as consequências para o Brasil em ter este alinhamento mais pró-China, mais pró-Rússia? Bom, veja, o presidente Lula, ele começa o seu mandato, e pouca gente lembra disso, já fazendo duas aproximações que desagradam os Estados Unidos. Uma delas desagradou até o Papa. Então, a primeira, houve a condenação dos atos do Daniel Ortega na Nicarágua, e o Lula não condenou. Houve uma grande pressão da comunidade internacional, de países do Ocidente, do próprio Papa. O Papa, inclusive, que é simpático ao Lula, que diz que ele já foi preso inocentemente, enfim. Então, quer dizer, é uma pessoa ainda mais isenta, né, falando isso para o Lula. Depois, o episódio do navio iraniano no Rio de Janeiro, que também foi duramente criticado pelo Ocidente. Então, ele já começa o governo dele em relação à política externa de uma maneira bastante polêmica, bastante contraditória. E aí ele faz essa primeira visita à China, né? E aí, Paula, obviamente que a gente tem que buscar acordos comerciais e econômicos com a China, sem sombra de dúvidas. A China é o nosso maior parceiro comercial. Dependendo de como você mede, pode ser considerada hoje a economia mais rica, não per capita, óbvio, né? Mas no agregado do país, dependendo de como a gente mede isso. Isso tem controvérsia, os Estados Unidos e a China, mas sem sombra de dúvidas ou é a primeira ou a segunda maior economia do mundo. Um PIB alto, inclusive um PIB hoje. super alto, hoje cresceu, né, acima do esperado. Exato. Então o Brasil tem muito a ganhar com uma parceria comercial e econômica em relação à China. Agora, essa parceria ela deveria ficar estritamente no campo econômico e no campo comercial. Onde é que eu vejo que o presidente Lula ele erra? Ele erra a partir do momento que ele começa a falar de Taiwan. Ele não precisa entrar nessa seara. Essa briga não é nossa. A gente já tem muito problema para resolver, né, internamente, e aí quando a gente dá esse passo, e aí tem uma dúvida também, quer dizer, será que o Lula dá este passo sinalizando em uma só China e tal, porque ele realmente pensa assim, ou os próprios chineses pediram este apoio em troca aí de uma parceria comercial, uma carta de intenções, né? Não é que houve ainda um acordo selado, muito bem desenhado, concreto, mas há uma aproximação. Bom, então esse é um primeiro ponto. Aí o outro ponto. Eu brinco, antes disso, que em relação a essa viagem com a China, tinha um personagem da escolinha do Raimundo que eu gostava, que chamava o Sandoval Quaresma. Você lembra dele, o velhinho? O Sandoval Quaresma, ele ia acertando tudo, né? Ele ia muito bem. Aí ele chegava na última, ele falava uma barbaridade, errava tudo e tomava o zero lá que o Chico Anísio dava. Então foi mais ou menos o que o Lula fez, né? Ele estava indo bem, eu apoiei essa viagem em relação à China, mas aí, quando ele entra nesse campo ideológico, quando ele entra nesse campo geopolítico, ele erra. E o Brasil, ele sempre teve essa neutralidade. Aliás, os países nem vão cobrar isto do Brasil, porque o Brasil já se comporta assim naturalmente. Fala, não, isso aqui é complexo. O Lula tem uma boa oratória, ele poderia muito bem sair pela tangente. Bom, então esse é um primeiro ponto. Juntamente a isso, como se não bastasse, você tem
a fala dele em relação ao conflito Rússia e Ucrânia. Você sabe muito bem disso desde o início, né? Até tem um vídeo que a gente falou junto, que tem mais de 100 mil lá visualizações e tal. Desde o início, eu fui bastante crítico, tanto à postura do Putin, mas também em relação aos Estados Unidos, e aí leia-se OTAN, e a própria Ucrânia, né? Dizendo o seguinte, olha, esse conflito ele não tem mocinho, né? É um conflito geopolítico. De um lado você tem a Rússia, que é a invasora, então ela erra porque ela é invasora. Não pode invadir um outro país, ponto final, né? Ela é invasora. Mas, por outro lado, você tem os Estados Unidos que instigaram este conflito até o limite. O Putin, não só o Putin, como o ministro das Relações Exteriores, não lembro se era o mesmo, o de 2008, deixou muito claro, olha, se vocês continuarem insistindo com essa aproximação da Rússia, OTAN... o ministro? Em 2008, era o mesmo? Ele está 20 anos no cargo. Então é o mesmo. Ele deixou muito claro em 2008, falou, olha, vocês vão cruzar uma linha vermelha. Então, a reação do Putin, ela não é correta, mas ela era previsível. Então, se você fizer isso, eu vou reagir com uma guerra. Se vocês continuarem insistindo com a Ucrânia na OTAN. Por outro lado, a Ucrânia, onde é que entraria aí também a parcela aí de culpa da Ucrânia? Em 2014, aconteceu algo que é bastante importante para entender esse conflito. Então, você tem uma raiz que é a expansão da OTAN com a Ucrânia, e houve uma aproximação da Ucrânia à União Europeia, à época. Só que a União Europeia falou o seguinte, olha, Ucrânia, para você entrar na União Europeia, você tem que fazer uma série de reformas, e essas reformas passariam pela diminuição da corrupção dentro do país. O presidente, à época, o Putin espertamente sabia que o presidente, à época, não ia aceitar isso, nem teria condições, né? Yana Khrushchev. E o que ele faz? Ele oferece um empréstimo bilionário que ele costurou juntamente com o FMI para a Ucrânia. Ele não aceita a aproximação da União Europeia, o presidente, e aceita o acordo do Putin. Isso gera uma revolta interna dentro do país, mas atenção, essa revolta é da parte oeste do país, não da parte leste do país. Por quê? Porque a parte oeste, ela é pró-União Europeia, pró-Ocidente. Mais ocidental. A parte leste, ela é pró-Rússia, se identifica com a Rússia, tem laços culturais com a Rússia, até porque essa região já foi Rússia, já voltou, né? Então, essa parte leste não se revoltou, até porque ela não era a favor da entrada na União Europeia. Isso gera um baita conflito interno no país. Nessa escalada da violência, o Putin já tinha navios ali na Crimeia, então para ele seria muito fácil, tomou a Crimeia, né? Já tinha toda uma operação militar ali, toma a Crimeia, e a parte leste ele domina. A partir dali, fala, bom, acalmou a situação, existe o acordo de Minsk, né, que eu vou garantir uma autonomia para a parte leste, o Donbass. É como se tivesse uma revolta interna dentro do Brasil, e aí vamos supor, sei lá, São Paulo fala, olha, tudo bem, aqui vai ter uma autonomia, ou a Bahia, sei lá, vocês vão ter uma autonomia, né, e não tem que seguir tanto as regras do governo federal, por exemplo, né? Então foi costurado ali um acordo de autonomia. Foi descumprido esse acordo de Minsk. Então, assim, houve um descumprimento do acordo de Minsk, houve aproximação da OTAN, houve também uma pressão por parte da população do leste, e aí, isso eu estou só simplesmente colocando as causas que levaram à guerra. Esse é o diagnóstico. Para trazer a importância de que também não existe mocinho. Não tem mocinho. Então, nesse sentido... Nesse sentido, Lula acertou. O diagnóstico que ele fez, ele não é totalmente errado. Não é. O diagnóstico dele, não. Quer dizer, não tem mocinho. Onde é que ele erra? Primeiro, você não precisa falar isso publicamente. Eu falo porque eu sou um analista de política, geopolítica.
O Tucker Carlson na Fox News tem essa mesma opinião. Aliás, eu tenho a mesma opinião que a dele. Ele também fala isso abertamente. Outros intelectuais norte-americanos de ponta previram que isso ia acontecer e tem uma política muito crítica em relação à política externa norte-americana. Eu acho que os Estados Unidos hoje, a maior... bem que está meio mudando, mas assim, atingiu o ápice de democracia, né? Eu tenho uma grande admiração do que é aquela pujança econômica da democracia, enfim, mas em termos de política externa eu acho que eles erram muito e vêm errando ultimamente, com exceção do Trump. O Lula, além de externalizar isso e criar um problema, o que ele faz, Paula? Ele toma um partido, porque durante a fala dele ele pende mais por um lado. Perde a neutralidade. Perde a neutralidade. Né? Então não é que ele falou, não tem... Ele poderia falar, olha, como eu falei, não tem santo aí. É lógico que o Putin é um autocrata, é lógico que o Putin é um ditador, é óbvio que também há desrespeito à democracia e liberdade de expressão na Rússia. Mas eu tô falando assim, não tem santinho aí não. Ele vai lá e pende para um lado. Ele pende para o lado russo-chinês. Os Estados Unidos jogam pesado em termos de política externa, e ainda mais se eles estiverem acuados. Né? Historicamente, eles jogam pesado. Então, o que eu vejo, Paula, pode ter algum tipo de retaliação comercial, aumento de protecionismo. Isso pode justificar um aumento de protecionismo em acordos da OMC, por exemplo. Então, os Estados Unidos começam a adotar maior protecionismo no campo do agronegócio. Já pode aumentar ainda mais, né? Alguns fundos de investimento por pressão podem não colocar o dinheiro aqui, por mais que seja atrativo. Então, não é bom também eu desagradar o meu segundo maior parceiro comercial e que historicamente sempre foi o meu maior parceiro comercial, que são os Estados Unidos. Né? E a reboque vem junto à União Europeia também. Então, eu acho que o Brasil perder essa neutralidade... Ok, você ganha do lado chinês e do lado russo, mas perde do lado americano. Ou do lado da União Europeia. Será que não seria melhor ficar com o pé nas duas canoas, como o Lula fez no passado, ou mesmo como o Jair Bolsonaro fez quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia?